Bastidores do Poder. E agora a gente recebe aqui ele, Zé Arnaldo Canezin. Oi, Zé Arnaldo, tudo bem com você? Oi, Zezé. Oi, Rose. Amigos da Bandeirantes. Olha, se não estava bem, a partir desse momento passou a estar tudo bem, viu? E com certeza esse bem-estar vai durar até o final da nossa conversa. É um prazer muito grande falar ao vivo na Rádio Bandeirantes. Durante 15 anos eu falei ao vivo e agora fazia 2 anos que eu não falava nada ao vivo. Para mim é um motivo muito gratificante falar com vocês. Um grande abraço para as duas aí, para todos os nossos ouvintes. Olha, mas todo mundo, Zé, assim, fala de você quase todo santo dia. Não sei se você ouve. Olha, Zé, você sabe que eu sofro um pouco ouvindo, entrando em contato com o meu passado, né? Eu sofro um pouco. Então, quando eu ligo na Bandeirantes, ligo sim, ouço sim. Comprei até um radinho aqui para poder ouvi-los agora também na FM, no 85.7. Mas é um pouco de sofrimento, porque me conecta com um passado que eu não tenho mais, né? Um passado que foi muito bom para mim, mas eu não tenho mais. Então, às vezes, sofro muito. Então, eu vou dosando esse sofrimento. Mas eu agradeço muito as pessoas que sentem a minha falta aí e saibam todos que eu sinto muito mais ainda a falta deles e de todos vocês. Zé, é um prazer falar com você. Que bom que você estava ligado no Zap, que eu te mandei o Zap hoje, né? E aí eu falei, quem sabe a gente consegue falar com o Zé Arnaldo. Bom, Zé, você que sempre, durante 15 anos, ficou aí nos microfones da Bandeirantes falando com algumas frases que isso é um horror, que eram bem típicos, frases típicas suas, né? Como que você está vendo, Zé, esse Brasil de hoje? Olha, Rose, eu vou dizer uma coisa, até estava acompanhando agora há pouco a entrevista de vocês ali com a professora, com a doutora. Eu acho inacreditável que a gente tenha que ainda ficar perdendo tempo. Nós até podemos perder, né? Nós somos meios de comunicação, falamos, mas temos um presidente que fica perdendo tempo em discutir coisas que ele não entende absolutamente nada com a história de vacina, gente. Ao invés de ele cuidar da vida do brasileiro que passa fome, da inflação, do dólar que sobe, da bolsa que cai, do desemprego que não diminui, do nível salarial que é cada vez mais baixo, ele fica perdendo o tempo como se o problema não fosse aqueles não existem. Existem a sua problemática com a vacina, mas é um chato. É inacreditável. E ele coloca os chatos ao redor, né? O ministro Queiroga também está nessa aí. Hoje começa lá uma pesquisa de opinião pública, lá, né? Uma audiência pública. Eu gostaria até de saber de vocês, vocês já participaram de alguma pesquisa desse tipo aí? O que vocês acham? Leigos que não entendem absolutamente nada, falando, né, dando palpite sobre um assunto que é muito importante e que só técnico deveriam estar opinando. O que é que vocês acham disso? Vocês já participaram? Isso que você colocou, Zé. Vou dar palpite em quê? Que tipo de palpite eu posso dar acerca de vacina para crianças se eu sou uma comunicadora? Só isso, leio bastante, me informo, mas assim, eu acho uma vergonha a gente que acha que pode palpitar, cara, num assunto desse. Mas o que eu acho, primeiro, Zé, eu acho assim, eu acho absurdo, eu acho que não tem que... ontem o Edivalmir mandou uma participação que eu achei que foi perfeita. Ele falou assim, é o fim do mundo você ter um país que pede a participação de uma opinião sobre ciência, sobre coisa que nós não entendemos. Porque é diferente, gente, de um plebiscito, por exemplo, nós queremos parlamentarismo ou queremos presidencialismo? Agora, nós estamos falando de uma vacina, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de pesquisa, de pessoas que ficaram pesquisando, pessoas que entendem daquilo, que estão dizendo isso é bom, isso não é, para poder vencer um vírus. Então, o que eu, Rose, que não sou médica, não sou pesquisadora, vou poder dizer, não, a minha filha não vai tomar vacina porque eu não concordo, porque é uma questão ideológica. Isso aí é um atraso e a demonstração de uma ignorância absurda. Agora, o que eu acho pior, Zé, o mais perigoso, Zé e Zezé, é que está todo mundo apostando que, abrindo essa consulta pública hoje,
as redes sociais dos bolsonaristas vão trabalhar imensamente. Ou seja, vai ter aí uma organização da milícia digital bolsonarista. E vai mesmo. Para poder votar contra a vacinação de crianças, e aí vai passar a impressão de que o brasileiro é contrário à vacinação, quando na verdade não é, porque o Brasil está de parabéns em relação à adesão. Então, para mim, Zé, a maior preocupação para mim hoje é essa articulação dessa rede digital bolsonarista que pode participar, que vai participar dessa consulta, e vai sair um resultado que não é verdadeiro, Zezé. É igual a personalidade do ano lá, o que o Bolsonaro ganhou lá na revista Times, É a mesma coisa, quer dizer, aí você bota a milícia para trabalhar, é isso, né? Sobre a vacina, eu acho sim que os bolsonaristas vão votar muito, né? Muito. Mas hoje eles não são maioria mais, sabe? A gente vê as pesquisas aí, Bolsonaro está com 25%, desses 25%, nem todos são. Comecei a passar vergonha desde o começo do Bolsonaro, quando ele começou a ser capacho do presidente dos Estados Unidos, o Trump. Aquilo era uma vergonha, uma coisa indecorosa para nós brasileiros, nos colocou no chinelo. Mas não parou por aí, não parou mais. O que eu acho é o seguinte, gente. As pessoas perguntam aí, então quem que você vai votar? Bom, eu já, onde eu pude, já declarei. Não em quem eu vou votar, em quem eu não vou votar, porque até agora não temos as duas principais opções de voto que nós temos hoje. Uma é o Lula, que até 3 meses atrás era xingado de tudo quanto é nome, pichuleco e balões, né, na cadeia, aquela coisa toda. Agora está em primeiro lugar. O outro é o Bolsonaro, que está me fazendo passar muita vergonha. E se fosse só vergonha, tudo bem, eu dou um jeito, né? Mas o problema é a fome que as pessoas passam, o desemprego, falta de perspectiva, ministros incompetentes, um bando de puxa-sacos que só vão lá porque pensam as mesmas asneiras que o presidente. Está difícil de encontrar em quem votar, até porque não aparece ninguém com peso lá para a terceira via. Eu, sinceramente, viu, estou me preparando para votar em branco aqui, se continuar como está, viu? Não sei vocês. Olha, Zé, eu já votei em branco lá na última eleição. Já foi em branco? Não, eu votei nulo, mas agora o Robson ali do comercial acabou de mandar um negócio aqui, uma reflexão do dia assim, ó, Zé. A formiga, com ódio da cigarra, votou no inseticida. Morreram todos, incluindo o grilo que votou nulo. Isso me deu uma dor de estômago desgraçada, Zé. Entendi. Não, eu nulo nunca votei, não. E na última eleição, eu devo ter falado, acho que eu estava na Bandeirantes ainda, devo ter falado, votei no Bolsonaro na última eleição. Votei no Bolsonaro. Mas me arrependi loguinho depois. Eu votei no Bolsonaro por falta de opção, na verdade, né? Mas agora continuo sem opção também. Talvez eu vote em branco, talvez eu vote na terceira via que a gente vai escolher. Tá difícil, gente. O Brasil passa por um momento assim lamentável. E o que mais me assusta, eu fico impressionado com a coragem do nosso presidente de dizer que, e várias vezes ele já disse, né? Olha, acha que eu sou o único presidente do mundo que pensa desse jeito, contra a vacina. Não tem que fazer toque de recolher, lockdown, não tem que fazer nada, tem que expor o povo. Ele é o único. E ele não desconfia que, sendo o único, ele corre um risco imenso, eu diria total, né, de estar errado. Porque tem muito mais gente experiente do que ele no mundo. E ele não se impressiona de ser o único no mundo. Eu fico me perguntando, gente, é normal isso? O que mais me choca, Zé, é que parece que ele não se solidariza com a dor do outro. Quer dizer, essa política que ele defende, a gente viu que causou tanta dor em tanta gente e ele não se solidariza. Todo mundo vai morrer mesmo. Sabe, essas coisas, eu falo, Deus, como é que pode um ser humano desse naipe? E a fala da doutora Raquel Stuck mostrando que tem estudos aqui feitos no Brasil, de que se nós tivéssemos sido mais céleres na vacinação,
nós teríamos evitados mais de 400 mil mortes. Gente, isso é muito sério, é muito sério. Ô Zé, eu estou aqui com os ouvintes, o Edvalmir está te mandando um grande abraço, desejando Feliz Natal para você. O Tandy Negrão está mandando um abraço para todo mundo, falou que não vai fazer nenhum questionamento político, só quer desejar Feliz Natal para todos e um ano repleto de felicidade de Deus e de Oxalá. O Zé Antônio está dizendo, saudades do Zé Arnaldo, traz ele de volta. A Noêmia Moura disse, gente, que prazer inenarrável ouvir o Zé. Faz muita falta. Roger, Escorpião Rei, imagina, meu prazer. Enorme ouvi-lo. Muita saúde e sucesso. Obrigado, Roger. Obrigado mesmo. Pode, continua. Olha, Rose, dê um grande abraço ao José Arnaldo. Saudades. Feliz Natal e próspero ano novo, de muita alegria, paz, cheio de harmonia para todos. Os votos da Lucila. E meu esposo, o Nelson, filho do Costinha, manda abraços para o José Arnaldo e Feliz Natal. Obrigado. Um abraço para ele também. Mas escuta, pessoal, como é que vocês estão recebendo aí até agora? Já tem algum retorno, alguma coisa sobre falar também na FM? Olha, ainda não tem, a gente ainda não tem pesquisas, mas assim, o que a gente percebe é que aumentou em função das redes sociais, do retorno que as redes sociais dão, né? Aí a gente percebe que aumentou, mas assim que sair o Ibope eu te aviso. Ô Zé, fala um negócio, esporte, o que você está fazendo de esporte? Ô Zezé, não estou fazendo nada de esporte. O que eu estava fazendo até 10 dias atrás, 12 dias atrás, era o programa Agora Falamos Nós no Facebook. Era um programa que nós fazíamos, eu, a Noêmia e o Walter Paradela. Paradela só de segunda-feira e nos outros dias eu e a Noêmia. Mas nós paramos aí no final do ano, uns 10 dias atrás, e se voltarmos no ano que vem, vai ter que ser num outro formato, porque uma pessoa tem um tipo de limitação, outro tem outro, outro tem outro, outro tem outro. Então, no formato que estava, ele não vai voltar mais. Então, eu não estou, no momento, fazendo absolutamente nada. No esporte, também não. No esporte, também não. Quem sabe, hein, Zé Arnaldo? Quem sabe, hein, Zé Arnaldo? Talvez. Eu mandei uma mensagem só quando me pediram lá para a estreia, né? Aliás, pelos 88 da Rádio Bandeirantes, da Rádio Educadora Bandeirantes, me pediram, o esporte me pediu uma mensagem e eu gravei. Só isso, eu não estou fazendo nada, estou apenas me cuidando, para falar a verdade, eu tentando me cuidar, né? Só isso que eu tenho feito. Olha, eu acompanho vocês. Cuidado direitinho. O que você fez aí na pandemia? Se isolou? Zezé, eu me isolei totalmente. Saí em supermercado, farmácia, médico, etc, etc, etc. Por dois motivos. Primeiro, que tem que me isolar, né? E segundo, que também eu não tinha e não tenho disposição física para fazer isso, para fazer aquilo, não tenho, tá? Então, não foi difícil para mim me isolar, porque eu também não conseguia fazer muita coisa. Mas eu tenho saído, sim, às vezes vou em restaurante, né? Muito raramente, mas vou, e tenho feito essas comprinhas assim. E aí meu filho está morando comigo agora, está me dando uma força aqui, porque fiquei solitário aqui 1 ano e meio, né, sem a minha esposa que faleceu pelo Covid, né? Covid-19, os caras que não mata ninguém. Olha, insuportáveis que são, né? Insuportáveis. Então, não tenho feito nada, Zezé, absolutamente nada. Tenho visto muito televisão e ouvido rádio. O Zé, Guarani e Ponte Preta, como é que você viu os times nesse ano? Olha, Zezé, eu acho que Guarani e Ponte Preta estão se consolidando num patamar que não é aquele mais que um dia nós tivemos, tá? Não será. Nós estamos nos consolidando num patamar de Série B, para sempre, sem sermos favoritos em subirmos. E veja, hoje o poder financeiro é muito grande, muito grande.
Tem times na Série B aí que estão pagando salários de mais de R$100 mil por mês para jogador, 140, 150. Não tem condição. Então, eu acho que Guarani e Ponte Preta estão tentando se consolidar nesse patamar de Série B. Olha que a Ponte Preta quase caiu da Série B para a Série C. Quase. O Guarani conseguiu montar um time barato que se encaixou e por isso quase subiu. Mas quase, os outros ficaram bem à frente. Então, eu acho que nós estamos num momento muito difícil. Não é momento, isso aqui, me perdoem os torcedores, tá? Eu também torço. Acho eu que, em razão do poder econômico, esse patamar super intermediário do futebol de Campinas hoje vai continuar por um bom tempo. A não ser que venha lá um sheik árabe, compre um dos dois e faça algum milagre, como tem feito na Inglaterra, tem feito por aí, porque pelas próprias pernas, eu não acredito que a gente suba de patamar, não, infelizmente. Olha, está aberta a porteiro depois dessa história do Cruzeiro. Mas você está nervoso com o Mundial? Não sei, só estou no ar, mas tem um cachorro latindo. E o cachorro, acho que afastou a Zezé de Lima do ar, viu? Falando nisso, eu vou ver quem está no ar aqui, porque eu estou com o meu radinho aqui da... Você está me ouvindo? Deixa eu ver. Está me ouvindo? Bom, Zé Arnaldo... Oi, pessoal. Eu estou ouvindo pelo rádio, viu? Hã? Agora eu liguei o rádio e estou ouvindo. Está ouvindo? Bom, eu queria colocar, Zezé, o assunto dos auditores, porque o Zé também, além de comunicador, também trabalhou na Receita Federal, né, Zé? 500 auditores acabaram entregando os cargos em comissão em protesto ao congelamento do bônus por causa do reajuste de policiais. E aí, o que eu estava lendo hoje é que outras categorias também devem fazer o mesmo, né, Zezé? Porque estão avaliando que houve aí uma preferência do presidente para uma base eleitoral, que ele já com vistas às eleições do ano que vem, priorizando e beneficiando apenas uma categoria, o que a isonomia que é prevista na Constituição já teria ido para as cucuias. Como que você está vendo essa decisão dos auditores? Vai ser um prejuízo para o Brasil, Zé, já que é por esse povo que passa, por exemplo, a questão aduaneira? Olha, Rose, eu realmente sou auditor aposentado, tá? E, na verdade, já há muitos anos que não se tem, não é aumento, é reajuste, nem inflação. Então, todo ano o salário do pessoal diminui 10%, diminui 8%, diminui 5%, vai sendo reduzido. Agora, o nosso presidente Bolsonaro, vou citar ele pessoalmente, porque ele foi quem insistiu nisso. Eu vi o Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, dizer que, olha, não tenho medo de dar para depois o pessoal começar a pedir também, que a gente não tem condição, aquela coisa toda. Mas o presidente insistiu. Ele insistiu, ele quer criar caso, ele quer arrumar complicação. Não desce para ninguém. E aí todo mundo ficava insatisfeito, mas ninguém se mexia. Ele foi dar justamente para uma categoria que já ganha bem também, a Polícia Federal ganha bem também, como também ganha bem o auditor fiscal, mas há anos que está perdendo dinheiro, né? E agora ele arrumou para a cabeça, nós vamos ter problema, assim, na aduana. Começo a me lembrar dos casos de Viracopos, cargas que não saíam, e vai acumulando, e daqui a pouco precisa colocar mais barracão. E eu não vejo solução para isso, porque o orçamento já está feito, gente. Já está feito. Já pegaram um BI 700 lá para dar para os policiais rodoviários federais e para a Polícia Federal. Esse BI 700 é de acréscimo. Não é que vai gastar BI 700, vai gastar a mais. E não sobrou dinheiro para mais nada. Eu fico pensando, estamos fazendo greve. Eu não, porque eu sou aposentado. E aí? De onde esse pessoal espera que saia o dinheiro? Vai cortar de onde? Eles alegam também que foi cortado, não, além dos salários, foram cortadas as verbas de manutenção para poder tocar ali o trabalho nas aduanas. Talvez aí ainda se encontre alguma coisa, mas para melhorar a história de salário, ficou muito difícil. Estou prevendo dias sombrios, viu? A única solução para o Bolsonaro aí, menos trágica, se é que ele ainda vai fazer, poderia fazer isso,
seria vetar o aumento para a Polícia Federal. Se ele fizer isso, a gente vai entender não é que ele tem bom senso e que ele é um belo de um programador, um jogador, um belo de um player. Ele faz, depois ele veta e ganha os aplausos. Eu estou esperando ver assinar o orçamento, viu? Porque não vejo solução para dar só para uma categoria e deixar todas as outras sem nada. É um dos absurdos, né? Um dos absurdos, bem mais claro um deles, foi ele que escolheu, que a gente vê. Falta de governabilidade, falta de inteligência do nosso presidente. É um negócio lamentável, lamentável. Eu penso assim, Zé Arnaldo, é isso que eu acho. Mas eu queria pegar com você agora a tua opinião se o Palmeiras vai ser campeão do mundo. Zé? Oi. Bom, Oi. Eu estou ouvindo só pelo rádio, agora eu tinha desligado o rádio, que é um delayzinho, viu? Mas tá bom. O Palmeiras vai ser campeão, Zé? Olha, Zezé, vai ser campeão se o Atlético Mineiro e o Flamengo deixarem. É isso que eu acho. Mas do mundo, campeão do mundo, Zé, você acha que vai arrebentar lá? Não, arrebentar não, Zezé. O Chelsea, né, que será o adversário do Palmeiras, se o Palmeiras chegar na final, já é um time assim consagrado, com grandes craques, que vem jogando há muito tempo. A única esperança que eu acho possa servir aos pretextos palmeirenses é de que, normalmente, os europeus, eles não dão a importância que nós damos, nós brasileiros, sul-americanos, damos a esse Mundial. Eles não dão. Eles fazem assim, eles estão jogando lá, tá? Lá, Natal, Ano Novo, não tem problema nenhum, jogam antivéspera, depois vão jogar semana que vem também. E para fazer esse Mundial aí, eles param lá os seus jogos, alguma coisa, lá no meio do campeonato, para lá uma paradinha e vai lá para o Japão, agora não é no Japão, mas é Abu Dhabi, né? E vão lá disputar o Mundial. Vão lá disputar o Mundial. Claro que se ganhar todo mundo fica feliz, mas também se perder, ninguém vai perder emprego, não acontece absolutamente nada. Então, com esse despreparo psicológico e tal, com essa modorna, e o Palmeiras muito embalado, vejo alguma possibilidade. No futebol por futebol, os dois em plenas condições de jogo, eu sinceramente não vejo, não. Mas estou contando com isso, viu? Quem sabe? Para tomar toda a cerveja do mundo. Meu filho também, viu, Zé? Que bom. Eu não bebo mais, mas eu prometo tomar aqui uns Guaranás, vai. Olha, o Xandão está dizendo assim, Deus do céu, Zé Arnaldo, volta para o rádio, sentimos a sua falta. Obrigado, Xandão. Deus do céu. Olha, eu nem sei se consigo, mas... Bom, aquilo que eu fazia no rádio não consigo mais fazer, tá? Não consigo mais fazer. Está mandando, dizendo que sente saudade de você. O Fernando Esmerista te mandando um abraço. Está todo mundo aqui mandando parabéns, fantástico. E todo mundo adorou essa participação sua aqui, essa palhinha que você deu pra gente. Olha, Zé Arnaldo, parece que nem saiu dos bastidores do Poder e da Band. Sabe tudo, o Roger, Zé Arnaldo. Beleza. Imagina, gente, poxa vida. É um prazer falar com os nossos ouvintes. Eu sinto falta também, viu? De todos os nossos ouvintes. Todos vocês. E dos companheiros também. A gente sente muita falta, viu? Eu achava que eu não ia sentir tanto assim, porque eu já tinha boa idade já, tá? Mas senti muito. E só não senti mais porque quando eu saí por absoluta necessidade. Estava ficando doente, minha esposa estava muito doente, faleceu, e eu fiquei com um problema sério de saúde também. Então, foi, sabe, por mais que eu pudesse falar, poxa, por que você saiu? Eu tinha que sair, não tinha jeito de tocar, não tinha mais jeito. Mas estamos aqui, matando saudades de vez em quando com vocês. É um prazer muito grande, viu? Nossa, Zé, olha, foi um presente de Natal, viu? Para os ouvintes e para nós. Muito obrigada, viu? Esse foi o meu presente de Natal, acreditem. O melhor presente de Natal que eu poderia receber foi essa ligação de vocês aí para poder participar.
esse foi o melhor presente. Agradeço muito, 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 muito de coração. E desejo a vocês um Feliz Natal, bom Ano Novo, e continuem fazendo sucesso aí na programação de vocês, que vocês trabalham muito para isso e, portanto, merecem. Um abração. Zé, um beijo grande, muita saudade de você, Feliz Natal, um ano novo, muito bom, e a gente vai se ver mais vezes no ano que vem, eu tenho certeza. Um beijo bem grande para você, seus filhos, seus netos e noras, viu? Obrigado, Zezé, igualmente a todos, viu? Um beijão para todos. E bom Ano Novo. Vamos esperar o Ano Novo.